Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja nos nossos corações, que nós possamos aproveitar desses minutos que aqui vamos estar reunidos em nome dele, para esse trabalho de renovação das nossas intenções íntimas, para que possamos repensar as nossas atitudes, mas que também possamos, neste momento, renovar em nós o sentimento de esperança, a confiança em Deus, a confiança de que a vida ela tem um sentido para todos nós e que a gente precisa buscar esse sentido, compreender, fazer uma leitura dos fatos que acontecem conosco, tentar ler nas entrelinhas, naqueles pequenos detalhes que a gente às vezes passa tão despercebido pela pressa do dia a dia, pela correria que a gente mesmo coloca na nossa vida, né? Assumindo às vezes tantos compromissos, tanta coisa. Mas o Mestre, ele é nosso companheiro. O Mestre Jesus, além de nosso guia, de nosso mentor, é para nós aquele que há de nos auxiliar, de compartilhar conosco essa existência, na troca de impressões extremamente positivas, sempre nos motivando a fazer o bem, sempre nos motivando a acreditar em nós mesmos, a entender que a vida nos reserva momentos de mais paz, de mais serenidade, à medida em que a gente vai buscando essas energias e à medida que a gente vai consolidando em nós a mensagem de amor que ele mesmo trouxe. Então, são momentos especiais para a gente, não é? Que a gente pode compartilhar aí no cantinho da nossa casa, às vezes dentro do carro, ou mesmo indo para o trabalho, em algum momento em que a gente consiga parar para pensar em Jesus. Então, é um momento de gratidão para todos nós. É gratidão para mim que estou aqui nesse trabalho, que me ajuda também nas reflexões da minha vida, das coisas que envolvem a minha existência e de poder compartilhar com vocês para que possamos pensar juntos para a vitória nossa, enquanto espíritos, nessa trajetória, necessitados ainda que temos de ter reforçado diariamente no nosso coração, né, de termos a oportunidade de repensar diariamente sobre as coisas boas que estão dentro de nós. Então é gratidão a Deus e querer também não perder essa oportunidade, não é? Então o Mestre amado que nos permite as reflexões a cada dia é irmão amoroso, que nos guarda, que nos protege. E hoje nós estamos com uma lição muito bonita, assim, que Joana de Ângeles nos traz, uma lição de esperança, de confiança e ao mesmo tempo de reflexão, tentando colocar as coisas no seu devido lugar, tentando dizer para nós que todas as coisas que acontecem na nossa vida têm uma razão de ser, têm um sentido, têm um porquê e a gente precisa entender para também sofrer menos e para também tentar buscar coisas melhores para a nossa vida. O capítulo 5 do livro Rumos Libertadores, ele traz o título Aflição e Consolação. Talvez nunca tivéssemos percebido ao longo desses nossos anos de vida física, nessa existência, a necessidade tão intensa de consolar, de levar aos corações uma mensagem de esperança e fé, de dizer para o outro de que ele não está sozinho, de que mãos espirituais que o amam e que zelam por sua vitória caminham lado a lado da
da sua trajetória, querendo auxiliar, querendo amparar e fazendo aquilo que tanto a pessoa permite, quanto está na sua trajetória poder auxiliar, modificar. E isso é talvez para nós, nos dias atuais, algo tão intenso que as dores que sempre são da alma, seja lá como elas se manifestam, elas têm eclodido em todas as camadas da sociedade. Nós vemos ainda espíritos recém-reencarnados, na idade da infância ainda, em grande sofrimento. Relatam a inadaptabilidade que se sentem de si ante a vida. A dificuldade das relações de amizade, de compartilhamento de espaços dentro da escola. Uma luta constante de paz para aqueles que percebem que seus filhos estão em sofrimento. Há aqueles outros tantos que nem se dão conta da dor que o filho enfrenta. Para esses, há necessidade de se apontar, de trazer-se às evidências esse olhar paterno, materno, para que possa zelar por aquele espírito que nasceu ali no seu lar, precisando do amparo. Entender que a adolescência adoecida, vítima dos chamados influencers digitais, que não influenciam para o bem, que trazem uma tônica exacerbada da luxúria, do desregramento, das ideias distorcidas, da verdadeira essência da alma, tudo muito transitório, numa linguagem vulgar, num comportamento extremamente inadequado. Nós percebemos uma luta entre as religiões e não se preocupando, na maioria, em pensar na aquisição da alma, mas apenas em ter mais adeptos, de ter seus salões cheios, de ter aquilo que é do seu interesse atendido, sem dar a cada um dos seus fiéis o verdadeiro sentido da vida que é imortal. Vivemos então momentos de grandes conflitos. As desordens psíquicas se alastram. A necessidade que o indivíduo tem de estar buscando o equilíbrio pelas medicações. E às vezes uma alma tão adoecida necessita sim desse amparo medicamentoso, dado as distorções morais e emocionais do ser. Entender que a vida, ela cobra e exige de nós mais afeto, mais respeito, mais tolerância, mais empatia. Mas parece que ainda temos muita dificuldade de entender tais virtudes que de lá empregá-las. E nesse estado emocional da humanidade, no momento de transição planetária, eis que nós nos debatemos com os processos reencarnatórios, porque eles vêm marcados por uma necessidade de mudança,
e da oportunidade que se faz pela reencarnação aos processos de reflexão e de tomada de consciência, cobrando de cada qual de nós o encontro conosco mesmo. Nesse olhar que precisa voltar para dentro de nós e tentar nos entender. Tentar perceber por que tais situações nos chegam tão forte à alma. De onde vem tanta dor? De onde vem tanta luta interior? De onde vem essa angústia que às vezes parece tomar conta de nós? Da onde vem essa sensação de que a gente não está cabendo dentro do próprio corpo? Que a gente não se encaixa em lugar nenhum? Que a insatisfação é para nós uma situação de muita presença no nosso dia a dia. Então, quando Joana traz a mensagem aflição e consolação, a vida, como eu disse no início, tem cobrado da gente isso. A mensagem nos promove isso, pensar sobre essas coisas, porque nos ajuda a entender como que a vida se configura, né? E, ao mesmo tempo, nos dá material para ajudar os outros, aqueles que não conseguem acessar essas informações. Mas entender que além desse processo de consolação, os indivíduos precisam de orientação e de instrução para que possam, nesse compartilhamento das suas dores com o outro, que às vezes conversa com um amigo de trabalho, às vezes não tem com quem conversar, é lá no trabalho, vai conversar com um amigo, vai falar com alguém, né? Pedindo essa assistência. Então é preciso a gente também se preparar para servir. E nada mais oportuno que a mensagem de Jesus. Nada mais oportuno. Que fica pra gente essa dica, assim. Toda vez que alguém nos procurar trazendo as suas dores, as suas dificuldades, que a gente se abstenha do julgamento, que a gente se abstenha de dar sugestões ou de fazer comentários depreciativos da pessoa ou dos outros envolvidos, mas que a gente possa ter uma escuta empática, ouvir, apenas ouvir, e ao final da narrativa do outro, buscar Jesus, sempre o Cristo, sempre o Cristo. É sempre Ele que tem que ser o norte, é sempre Ele, e nele que está a mensagem de esperança. Então que a gente possa entender e perceber essas coisas todas, não é? A lição fala do tema aflição. A gente tem Joana trazendo à tona, antes da lição, o capítulo 5 do Evangelho. O capítulo 5 é o capítulo dos bem-aventurados os aflitos. O item 3 que ela traz para nós, é o capítulo 5, item 3. Fala da justiça das aflições. E parece difícil para a gente, quando a gente fala que o Evangelho nos traz aqui a justiça das aflições, parece difícil a gente entender que o sofrimento, a dor, há de promover em nós melhoria. Parece utópico, né? Dicotômico isso, assim, antagônico. Por que você tem que sofrer para granjear felicidade? Parece distorção da mensagem de Jesus, que é uma mensagem de amor. Mas se a gente voltar para nosso dia a dia, não é difícil a gente perceber
que na nossa condição de espíritos imortais e tão endividados que somos com a lei de amor, a dor, ela nos impulsiona, vamos dizer assim, ela nos coloca no caminho da busca de Deus. A ação da dor é terapêutica, porque ela amansa, prepara, aduba o solo interior da alma, que às vezes tão distante, tão desatenta, tão equivocada da sua verdadeira essência, se deixa deslumbrar pelas coisas frívolas e passageiras da vida material. E por isso comete excessos, e por isso comete delitos, e por isso se distancia da sua verdadeira essência divina. E a dor, ela vem criando essa comunhão, porque é por ela e a partir dela que a gente busca Deus. A justiça das aflições, ela está pautada na nossa história longínqua de experiências já vividas, daquilo que faz parte do nosso acervo e que é tão individual, de experiências e de formação do caráter, da dignidade, que é, por essência, espiritual. Então, meus queridos irmãos, nesse contexto todo da vida, que se apresenta como precisa, nós somos convidados, principalmente pelo amor, e é nisso que a gente refuta toda a proposta de antagonismo entre viver o sofrimento para ganhar paz, uma estrutura de vida futura melhor, né? Quando a gente percebe que nessa dor, que nessas ações da vida, há na lei de Deus justiça implacável, porque é a cada um segundo suas obras, mas que essa lei é marcada também pela essência desse amor de Deus por nós, que mesmo entendendo as nossas fragilidades, as nossas dificuldades, não nos tira a oportunidade de recomeçar. E por acreditar em nós, vai nos dando remedinho amargo para a cura das nossas doenças. Então ela traz ali do Evangelho, que eu acho que é bacana a gente ler, né? E na lição ela começa assim: bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados, disse Jesus. Mas nem todo aflito, todo aquele que chora será consolado. As aflições são processos depurativos que chegam ao homem, concitando-o à meditação em torno da problemática da existência, que não pode ser conduzida levianamente. Então, essa é a parte que a gente estava justamente falando aqui. E essa bem-aventurança, ela precisa ser entendida nesse contexto. Porque há pessoas que passam pelas aflições, pelo seu sofrimento, sem tirar nenhum proveito delas. Pelo contrário, às vezes se complicam mais, se envolvem mais na dor, nos
nos desatinos, na revolta, se buscam artifícios para superar a dor que machuca de uma forma totalmente equivocada, se comprometendo mais ainda perante a lei. Então, essa bem-aventurança é para aqueles que, ao viver a dor, buscam nela a força e a coragem para mudar. Se aproximam do Pai, não se revoltam, acreditam que se existe uma dor, tem uma causa, e essa causa é uma causa que está inserida dentro da lei de Deus, e sendo assim, há de ser justa, não se compactuando em si com o sentimento de revolta, de blasfêmia, de violência ante a própria dor. Então, é viver isso com sublimação, buscando esse equilíbrio. Ela continua: tua aflição mede o teu estado espiritual e representa o patrimônio de que dispões para recuperar a verdadeira paz. Olha só, é aquilo que eu estava falando, parece que é antagônico, né? Mas é isso, sofrer para buscar a paz. E interessante entender também que fala assim, então já que é para sofrer, para conseguir, que parece complicado isso assim, né? Não é que é para sofrer, não é essa leitura que a gente tem que fazer. O sofrimento, ele é consequência das nossas próprias ações. Não é só que tem que sofrer para ser feliz. Isso não é da lei. A lei é a cada um segundo suas obras. Mas nenhum de nós há de granjear paz e alegria se não comungar desse comportamento, desse pensamento, na busca incessante para isso. Porque essas virtudes e essa paz interior, ela só nasce da alma liberta, daquela que traz em si a consciência tranquila pela prática do bem, pela transformação moral, que é preciso empreender. Então, o sofrimento que a gente passa, ele é condição da nossa imperfeição moral, das nossas escolhas, não é, meus irmãos? Daquilo que a gente define para a nossa vida. E isso não é difícil pensar, colocar isso para um pensamento maior da vida imortal, não é difícil quando a gente consegue entender que na vida presente mesmo, a gente às vezes passa por certas situações difíceis de luta e de dor, por escolhas ruins, por decisões ruins que a gente tomou nessa própria existência. Então a gente consegue avaliar isso na vida presente quando você joga isso numa dimensão do passado, dessas vidas nossas anteriores, né? Então a gente tem noção disso. Ela continua, as dores de hoje, olha só, são dívidas de ontem. Aqui, acabou de falar aqui para nós, essa frase seguinte, a razão, né, das dores. Aquele que ora se aflige, né, que agora, nesse momento, se aflige, recupera-se das aflições que a outrem impôs. Por isso, só na vida futura, se hoje bem se conduzir, será consolado. Bem-aventurados os aflitos. Há, todavia, aflitos que se fazem afligentes, explodindo em rebeldia contra os fatores causais das suas necessidades evolutivas,
não raro assumindo uma falsa posição de vítima e engalfinhando-se nas disputas do desequilíbrio pelo trânsito através do corredor da loucura, por onde se derrapam. Porque também esse é uma dificuldade que a gente tem, às vezes, de superar as lutas que travamos quando a gente se coloca na condição de vítima. Como se tudo conspirasse contra nós, como se nós não fôssemos merecedores daquela dor, daquela dificuldade. E quando a gente se coloca nessa condição, a gente não avança. Não avança. Né? A gente vai estar sempre ali, lutando com as nossas dificuldades. A gente não vai avançar. Há aflições que se fazem fardo de pesado ônus para aquele que da vida somente considera as vantagens utópicas, isto é, as transitórias alegrias que são decorrentes da ilusão. Muitas aflições têm a medida que se lhes atribui, aumentando-as ou valorizando-as em face de uma atitude falsa ou decorrente da exigência de um mérito que, em verdade, não se possui. Os aflitos a que se refere Jesus, ela vai explicar, são aqueles que, da tribulação, retiram o bom proveito. Aqueles que encontram na dor um desafio para superarem a si mesmos. Os que se abrasam na fé ardente e sobrepõem-se às conjunturas dolorosas. Todos os que convertem a dificuldade e as provações em experiências de sabedoria. Os que sob o excruciar dos testemunhos demonstram a sua fé e perseverança nos ideais esposados, porfiando fiéis aos compromissos abraçados. Então ela está colocando aqui em quais circunstâncias a aflição se tornará uma bem-aventurança. Veja que nesse parágrafo todo aqui, ela não fala de nós não vivermos as angústias. Ela fala assim do enfrentamento delas, com bases reais, porque no parágrafo anterior ela fala da utopia, da ilusão que às vezes acomete o coração do espírito leviano, infantil, despreparado, de achar que as circunstâncias não lhe cabem, por não se sentir merecedor delas, e aí não aproveitam o que ela traz de lição para arregimentar a formação deste homem de bem para a instituição do reino de Deus em nós. Então a mensagem aqui é sempre a do enfrentamento. Agora, Joana de Ângeles, como todos os benfeitores espirituais, dizem e nos aconselham a reviver em nós a fé, porque experienciar situações de difícil resolução não é fácil, ninguém faz isso sozinho. Então é preciso estender as mãos. Por isso a mensagem é aflição e consolação, porque ela entende, enquanto irmã nessa tarefa de nos orientar, Joana diz-nos que é preciso reacender em nossos corações a fé, porque ela é que vai dar condições da gente enfrentar o que tivermos que viver, não é? Ela continua. Os aflitos humildes a que se convertem, os aflitos humildes e que se convertem em lições vivas do otimismo e da esperança, eis os que serão bem-aventurados, porque após as dívidas resgatadas, os labores realizados, os testemunhos confirmados,
serão então consolados pela bênção da consciência tranquila no país da redenção total. É isso, né? É a paz que nasce após ter vencido as dores. É a natureza que volta a brotar quando, depois de uma grande chuva, do sol que se abre depois de uma grande tempestade. É isso, é renovação. É renovação. Ela continua. Tua aflição é o caminho da tua vitória sobre ti mesmo. Ela te dará a medida da tua fraqueza, mas a grandeza do amor e da sabedoria do Pai Criador. Utiliza-te da sua metodologia para o mais breve triunfo que te cumpre alcançar. Aquele que se arrepende de um mal está aflito, que se encoleriza sofre aflição, que persegue padece agonia, que inveja extremunha-se chora, que odeia galvaniza-se sob o açodar da fúria e comburece-se nos altos fornos do desequilíbrio que gera. Estes não serão, por enquanto, os consolados. Olha que lindo isso. Por enquanto. Essa é uma mensagem rica de esperança. Porque está nos dizendo que tudo depende da forma como a gente enfrentar as nossas dificuldades. E a vida marcada por elas, a gente precisa aprender a vivê-las. Ela continua, somente quando a consciência da dor os faça amar, submetendo-os à divina vontade, encontrarão na aflição a felicidade porque anelam, porque esperam, né? Porque desejam, porque caminham, né? A aflição está na Terra, por ser este um planeta de provas e dores, onde a felicidade ainda não se instalou, nem poderia fazê-lo por enquanto. Concentra então desse modo as tuas aflições no afligido sem dúvida, sem dívidas, e entrega-te a ele, seguindo-lhe o exemplo. E enquanto te encontres aflito, procura diminuir a aflição do outro. Assim fazendo, serás consolado. Porque, conforme asseverou Allan Kardec, as vicissitudes da vida derivam de uma causa, e pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. Sofrendo-as com resignação, superá-las encontrando a paz. Uma lição assim, meus irmãos, confortadora, renovadora, esclarecedora, que traz para a gente a medida certa do amor de Deus sobre as nossas vidas. Que nós possamos trazer essa mensagem no íntimo de nós próprios e que nós possamos estender essa mensagem a todos aqueles que estão do nosso lado. Vamos olhar o amigo que está no trabalho, vamos observar as pessoas da nossa família, vamos observar as pessoas na casa onde a gente frequenta a nossa fé, vamos olhar para as pessoas que estão nas ruas, vamos pedir a Jesus por todos eles, mas vamos ser portadores desta mensagem de esperança e de alegria, sendo cada qual de nós o portador em nossas vidas, na nossa prática da mensagem renovadora de paz e de alegria. Que o Mestre amado os ampare, os proteja
Que vocês se sintam ao final desse estudo, nessa horinha que você está aí ouvindo toda essa mensagem de Joana e de Jesus, que você possa se sentir protegido, tão amparado nas suas dores. Termina esse estudo, faz uma prece, eleva o pensamento a Jesus, pede a Jesus por você, fala com Jesus das suas dificuldades, comenta com Ele aonde que você não está conseguindo vencer, aonde que você precisa avançar, mas diga para Ele, divida com Jesus todas as suas dores e Ele com certeza enviará bons espíritos, trabalhadores da tua seara, para lhe ajudar. Fique em paz, que o Mestre amado seja em morada no seu coração, no seu lar e na vida das pessoas que você ama. Tudo de bom. Até semana que vem.